muito fácil. E, inclusive, a gente tem um estado que fala que vai prover tudo, moradia, saúde e tudo, só que na prática a gente não tem nada disso, porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição, ela é de 88 e ela é uma Constituição garantista, ela garante tudo, mas na prática a gente não tem nada, né? E quem muito garante, a gente não tem estrutura para garantir tudo. É de fundo socialista nossa Constituição. Pois é, e aí ela é uma Constituição social-democrata, assim, né? O Brasil quer pegar uma Constituição de welfare state, mas não tem base para isso, a gente tem gente na miséria, a gente tem gente na pobreza, não tem como. Então, basicamente, o liberal é esse que não quer tanta intervenção estatal e acredita que a gente pode fazer por nós mesmos, sabe? A iniciativa privada consegue se organizar. Já o libertário, ele segue uma corrente... Ele segue um axioma, na verdade, que é uma verdade absoluta. É meio que uma frase absoluta, que é o PNA, que é o princípio da não agressão. Ele fala, tudo que tiver agressão não tem que existir. Então, por exemplo, ele enxerga o Estado como uma máfia. Entende? E é engraçado até que tem um professor, Denis Xavier, que é um professor de filosofia, que ele fala, cara, na máfia existe ordem, diferentemente do Estado, que nem isso tá tendo mais, entendeu? Então, assim, porque tem impunidade no Estado. Começando pelo imposto roubo institucionalizado. Exatamente, né? Exatamente. Então, literalmente isso. O libertário enxerga o imposto como roubo, porque se você não pagar, você vai ter seus bens apreendidos, pode ser preso em algum caso. Você não assinou nenhum termo para que pudessem cobrar algo de você. E os liberais são geralmente contratualistas. Eles falam, não, a gente tem um contrato social, mas não teve contrato social, entendeu? A gente está alienado no nosso meio e a gente acaba vivendo assim. Mas a gente não assinou. Vocês assinaram algum contrato para estar aqui no Brasil e pagar imposto? Pagar 40% do seu salário? Não, então, Deus o livre. Exatamente. Trabalhar 149 dias para ficar pagando. De boa. Exatamente. Então é mais ou menos isso, assim. E qual que é a grande diferença? Você tá falando que é injusto a gente comprar um carro e ainda ter que pagar o IPVA. Não. Isso quer dizer, é gostoso pra caramba. Pagar o imposto já do carro na fonte. Ainda tem que pagar sobre a gasolina, sobre o pneu. Você acha que é mancada eu morar numa casa e ainda tem que pagar o IPVA? Mais o pedágio, mais o... Não, isso aí é terrível. Não, qual que é a grande diferença pra direita, pro cara que é o cara que é da direita? Porque eu sou leigo. Ou você ainda ia desenvolver mais coisas desse assunto? Ela ia desenvolver mais. Não, eu só ia falar um negócio do imposto. A última coisa só é que eu acredito que o imposto que é mais roubo ainda é imposto que incide sobre a alimentação. Nossa. Que a gente tem o ICMS, que é o imposto estadual, que a alíquota varia, né, a porcentagem do imposto. Mas, cara, porque pobre e rico pagam... Assim, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto que o rico quando a gente fala em ICMS. Porque, sei lá, tem uma pessoa que é pobre, ela vai pagar R$3 nessa garrafinha, faz de conta que R$2 é imposto. O rico vai pagar R$3, R$2 é imposto. Só que, proporcionalmente, de acordo com a renda, teve mais efeito no bolso do pobre, mas aquilo. E você acha que a solução seria o quê? Diminuir a taxa sobre o pobre ou taxar o rico? Cara, a minha solução... Não sou dessas, não. Ah, tá. Eu tô achando que você ia pra A gente pode entrar contra a taxação de grandes fortunas, eu sou. Também. A gente pode depois falar sobre isso, mas a solução, na minha visão, cara, não ter imposto sobre alimentação, entendeu? Você pode ter até um padrão ali, não ficar variando tanto a alíquota. É só gerar o valor do produto para que o mercado funcione. Ou ter um imposto só incidindo sobre a renda, entendeu? Que também, aí você facilita também. O imposto único e tal. Ruim também, mas o menor dos problemas. Tudo, como tributação é ruim de qualquer forma, né? Mas era isso que eu ia falar. Entendi. Legal. E qual que é a diferença do liberal pro cara da direita? Porque, ouvindo aqui pro leigo, é parecido os valores aí, ou não? Eu tenho uma pergunta que eu acho que ainda tá dentro disso. Eu acho que... Porque se ela voltar pra minha pergunta depois da tua, não vai fazer muito sentido. Então vai. Existe algum país que funciona desse jeito que vocês... O liberal? Pensam? Então, maior liberdade econômica, menos tributação existe. São os países com maior índice. Você pode pegar a Heritage Foundation e aí você vê os países com maior liberdade econômica. Ranking, né? Tem ranking. Então, assim, não existe um país libertário, até porque não seria um país, porque não teria Estado, então não teria uma nação soberana nem nada assim. A sociedade, ela funcionaria a partir, por exemplo, da família, a instituição familiar, que vai ter as regras e leis. Porque uma coisa é importante a gente falar: libertarianismo e anarcocapitalismo é diferente de anarquia. Anarquia não é nem um pouco cristão. Anarquia é a ausência de propriedade privada e a ausência de regras e própria hierarquia, sabe? E a gente acredita que tem que ter, sim, uma soberania para estabelecer uma ordem. Uma coisa quase meio viking, assim, cada um por si. Então, o libertarianismo também. Se você tem uma escola, você tem o direito de ter regras da escola, frequenta quem quiser.
Você tem um condomínio, aí você paga ali a taxa se você quiser. É tudo privado, exato. Mas qual que foi a pergunta da direita, né? Isso, Direita. porque parece um pouco com a direita, um pouco, mas não é. Então, Qual que é a grande diferença? Então, o liberal, ele é de direita. Por exemplo, você pega, acho que de direita está dizendo a galera conservadora, que se intitula conservadora. Você não acha que seria dar uma explanadinha antes de chegar na pergunta dele? O que seria direita e esquerda? Você vê que ninguém quer que você responda a minha pergunta, né? Não, perguntei. É porque você perguntou o Eu final da pensei em linha. outra, só que eu falei, mano, tadinho. Você interrompi perguntou ele o final dessa da vez. linha. Não, mas vai chegar. Eu falo porque assim, qual é o conceito de direita e esquerda? Aí chega na pergunta dele. Tá Não. bom, então vai. Perfeito. Não, a gente pode pegar, assim, no sentido de ciência política e falar lá atrás e tal, dos jacobinos e coisas nesse sentido, mas o que faz mais sentido pra gente hoje em dia a gente pode pegar até política nos Estados Unidos, mas vamos ver aqui. O que é ser uma pessoa de direita no Brasil? Vai. Pessoa de direita no Brasil é aquela pessoa que está defendendo, em tese, o livre mercado. Direita, o livre mercado, ou seja, a livre concorrência. Se eu quiser abrir um empreendedorismo, um empreendimento aqui agora, eu tenho que ter o direito de ter menos burocracia possível para gerar emprego, para gerar renda e, consequentemente, ter um progresso no país, certo? Então, geralmente, em tese, a pessoa da direita, ela tende a esse liberalismo econômico. Ela também acredita que o Estado tem que intervir menos, então ele pode seguir essa linha mais liberal. Só que também na direita, a gente tem umas pessoas ali que estão meio que confusas em relação a isso, e elas são mais protecionistas, que geralmente são os militares, que se intitulam de direita, conservadores, mas que acabam meio que fechando as portas do Brasil para comércio e tal, isso pode prejudicar. E aí eles tentam prezar pela soberania nacional. Mas é que assim, a China é meio complicado trazer isso como exemplo, mas mais ou menos como se fosse a China, de, vamos fechar aqui, vamos ter tudo, vamos ser autossustentáveis e depois o que sobrar a gente exporta e tal. Mercado capitalista, mas... exatamente. Protecionismo do Estado. Exatamente. E aí, beleza, isso seria a galera mais à direita, assim. Agora, as pessoas mais à esquerda... É que é complicado também, porque tem a esquerda revolucionária, tem os sociais-democratas, que pode ser considerado de esquerda, tem os keynesianos, que é tipo Ciro Gomes, que são desenvolvimentistas. Eles acham que o Estado tem que, por exemplo, ter empresa em prol do povo, entendeu? Eles, ou seja, tentar ter... E é engraçado porque essa galera da esquerda, tipo Lula, essa galera, eles acham que o Estado tem que ter empresa e não tem que gerar lucro, mas tem que ser algo para a sociedade, entendeu? Elas por elas, né? Elas só por para elas. sustentar a sociedade. Exato. Só que na prática a gente sabe que o quê, Não né? funciona. Não funciona. Por exemplo, teve uma empresa que era a empresa do chip do boi, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Que produzia chip pro boi aqui no Brasil. Era uma estatal, na verdade. Não era uma empresa privada, era uma estatal. E, na verdade, ela ainda existe, só que o Bolsonaro tentou privatizar, só que ficou parado. O TCU falou, não, vamos analisar melhor. Porque demora muito para privatizar, né? E aí, essa empresa deu 50 milhões de prejuízo no último ano, sabe? E assim, a gente sabe que estatal, infelizmente, a tendência é dar prejuízo, porque não tem skin in the game. Você não tá com a sua pele, você não tá arriscando. Porque se der prejuízo, é só tirar dinheiro do povo. Porque tem imposto. Diferente do empreendedor. O empreendedor, se a empresa dele não der lucro, vai falir e ele vai ter que fechar as portas. Então, o mercado vai ditar as regras dali. Exato. Então, por isso que a gente fala que não existe concorrência entre iniciativa privada e poder público, porque o poder público sempre vai ter fundo. Agora, a iniciativa privada não, ferrou. Então, a esquerda, ela defende... Aqui, como tem vários jeitos, tem vários que entra tipos. a luta, que a